A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, pastor da Igreja Evangelho e Salvação, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 48 ao 51, que diz assim: Levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Correu Davi e, pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Quando eu olho para esse texto, meus amados irmãos, eu vejo Davi indo ao encontro do gigante Golias. Todos nós somos sabedores dessa história, nós que lemos a Bíblia, que estudamos a Bíblia, todos nós somos sabedores dessa história, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, em que fala em que o gigante Golias afrontou o exército de Israel e Davi foi o único que se propôs a lutar contra ele. E isso gerou uma inveja muito grande, inclusive sobre os seus irmãos, que pensaram assim, quem ele pensa que ele é? Porque todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo grande, sempre se levanta alguém para tentar nos derrubar. Sempre se levanta alguém para tentar nos criticar. E Davi foi vítima da crítica do seu irmão, Davi foi vítima da crítica dos seus irmãos, que acharam que ele estava querendo se exibir ao se propor a lutar contra o gigante Golias. O seu irmão acha que ele está querendo se exibir ao se propor a lutar contra o gigante Golias. E Davi, na realidade, ele não queria se exibir. Davi, na realidade, ele queria honrar o seu Deus. Porque quando ele vai lutar contra o gigante Golias, ele vai dizer para ele, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Na realidade, Deus usa Davi para honrar a ele. Porque o gigante Golias ter se levantado contra o povo de Israel, estava se levantando contra o próprio Deus. Quando Davi se propõe a lutar contra o gigante, ele está se propondo, na realidade, a honrar o seu Deus. E quando a gente se propõe a honrar o nosso Deus, quando a gente se propõe a fazer algo grande em prol do Deus Todo-Poderoso que a gente serve, sempre se levanta pessoas para trazer críticas destrutivas. De repente você está ouvindo essa mensagem agora dizendo, parece que você está falando comigo. Porque eu tenho procurado honrar o meu Deus. Eu tenho procurado glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. E eu sei que isso tem incomodado muitas pessoas.
porque eu tenho procurado fazer algo grande para honrar o meu Deus, e por causa disso eu estou sendo vítima de crítica destrutiva. Estão querendo de todo jeito denegrir a minha imagem, me derrubar, me destruir, porque eu me propus a honrar o meu Deus de maneira grande. Mas o Deus que levantou Davi para honrá-lo é o Deus que levanta você. O mesmo Deus que levantou Davi para honrá-lo é o mesmo Deus que levanta você. E esse Deus que fez com que Davi não desistisse do propósito de honrá-lo é o Deus que não deixará você desistir do propósito que você tem de honrar a Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a sua vida. Porque de repente hoje você está triste, cabisbaixo, abatido, com as críticas destrutivas que você tem recebido. De repente, o desânimo está batendo forte à porta do teu coração, para que você pare, para que você desista, para que você não dê continuidade ao projeto que Deus colocou no teu coração. Mas assim diz o Senhor para você: fui eu que dei esse projeto a você, fui eu que te levantei para me honrar, e nada vai impedir o propósito que eu tenho para você. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Sabe por quê? Que hoje o Deus Todo-Poderoso renova o teu ânimo. Hoje o Deus Todo-Poderoso lança toda a crítica destrutiva que se levantou para te parar por terra. E hoje o Senhor Todo-Poderoso renova o teu ânimo, porque assim Ele diz para você: nada vai impedir com que o propósito dele se cumpra na sua vida. Deus te levantou para honrá-lo, Deus te levantou para fazer algo grande, Deus te levantou para glorificá-lo, para exaltá-lo, e aquilo que Deus te levantou para fazer, você vai até o fim, e o nome do Senhor será exaltado, o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será engrandecido através da tua vida, porque o que Deus colocou na tua mão não é um projeto frustrado. O que Deus colocou na tua mão é um projeto de prosperidade. E esse projeto que Deus colocou na tua mão é para que o nome dele seja exaltado, é para que o nome dele seja honrado, é para que o nome dele seja glorificado. É por isso que nenhuma crítica destrutiva vai te derrubar. E você vai até o fim glorificando, exaltando, engrandecendo a Deus com o propósito, com o projeto que ele confiou a você para que o nome dele seja honrado. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então Davi foi a encontrar-se com o gigante, mesmo diante das críticas, mesmo diante da crítica severa do seu irmão. Ele foi encontrar-se com o gigante. E a Bíblia nos relata, nesse momento que estamos lendo aqui, que Davi, ele derruba o gigante com uma pedra na testa. O gigante cai com o rosto em terra. E não somente ele derruba aquele gigante, mas ele vai sobre aquele gigante, tira a espada do próprio gigante e corta a cabeça do gigante. E o serviço que Deus levantou Davi para fazer foi concluído. Porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos é concluído. É por isso que eu digo para você hoje aqui, por mais que estão tentando fazer você parar, não vão conseguir, porque tudo que Deus coloca na tua mão será concluído. Tudo que Deus coloca na sua mão não vai parar no meio do caminho. Está entendendo o que Deus está falando? Tudo que Deus coloca na tua mão não vai parar no meio do caminho, será concluído, será concluída a obra que Deus mandou você fazer. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Porque assim diz o Senhor para você: não temas. Não temas, eu sou contigo. Eu estou na tua frente. Eu estou na frente de você. Eu estou na frente de você. Por isso esse gigante não pode te parar, não pode te atingir. Esse gigante não pode te matar, porque eu estou na tua frente. Por isso a obra que eu coloquei nas tuas mãos não vai parar, será concluída, porque eu estou na tua frente. Toma posse disso hoje e continua perseverando, fazendo a obra do Senhor, porque Deus não nos coloca em projetos falidos. Deus não nos coloca em projetos frustrados.
tudo que Deus coloca nas nossas mãos é concluído. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos não para no meio do caminho. O que Deus colocou na tua mão não será frustrado. O que Deus colocou na sua mão será concluído. O que Deus colocou na sua mão jamais vai parar no meio do caminho. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então, a Bíblia diz que o povo que estava com os gigantes, os filisteus, se apavoram e fogem. E fogem. E é isso que vai acontecer com aqueles que querem fazer você parar. Eles é que vão desistir. Eles vão ter que fugir diante de você. Porque nada que armaram, que tramaram, que fizeram contra você prevalecerá. Sobre a sua vida não haverá vergonha. Sobre a sua vida não haverá opróbrio. Sobre a sua vida haverá dupla honra, porque você se levantou para fazer o que Deus mandou você fazer. Sabe o que significa, meu amado irmão? Quando a gente se levanta para fazer o que Deus mandou a gente fazer, não aquilo que é da nossa carne, não aquilo que é da nossa vontade, não aquilo que a gente acha que deve fazer, mas quando a gente se levanta para fazer o que Deus mandou a gente fazer, nós não somos envergonhados, nós não somos confundidos. A nossa vida não cai em opróbrio, não cai em vergonha, mas quando a gente se levanta para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, sempre há dupla honra para as nossas vidas, para a glória de Deus. É o que Deus hoje está falando para você. A sua vida não será envergonhada. Você não vai cair em opróbrio. Você não vai cair em vergonha, mas muito pelo contrário, aonde se levantaram contra a tua vida para te envergonhar, para te humilhar, lá você será duplamente honrado, porque Deus não permitirá que você seja envergonhado, Deus não permitirá que você seja confundido, Deus não permitirá que você caia em opróbrio, porque o que Deus te levantou para fazer vai ser concluído, Deus vai fazer com que você conclua o que Ele mandou você fazer e você será duplamente honrado diante daqueles que se levantaram para te derrubar, para te parar e para te frear. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Porque hoje Deus renova o teu ânimo. Hoje Deus renova o teu ânimo. Hoje Deus renova o teu ânimo e diz: fui eu que te levantei, ninguém pode te parar. Fui eu que te levantei, ninguém pode te envergonhar. Fui eu que te levantei, ninguém pode te frear. Eu sou contigo e o que eu coloco na tua mão jamais será frustrado. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então, os filisteus fugiram diante de Davi, diante do exército de Israel, quando o gigante caiu. Quando o gigante caiu e Davi cortou a cabeça do gigante, porque aqueles que estavam antes zombando do exército de Israel, juntamente com o gigante, agora estão fugindo da presença do exército de Israel, quando Davi não somente derruba, mas corta a cabeça do gigante. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai te honrar diante daqueles que se levantaram para te diminuir, para te parar, para te entristecer, para te frear, para te envergonhar. Deus vai te honrar, vai te dar dupla honra diante deles e vai mostrar que foi Ele que te levantou. E quando Ele levanta alguém, essa pessoa jamais é frustrada. Quando Ele tem um propósito na vida de alguém, o propósito que Ele tem na vida dessa pessoa jamais é frustrado. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Mas o nome do gigante que Davi derruba aqui é Golias. E se tem um gigante que eu e você temos que lutar todos os dias, se tem um gigante que eu e você temos que derrubar todos os dias, se tem um gigante que eu e você temos que matar todos os dias, chama-se o gigante do pecado. Esse gigante, a luta é constante. Esse gigante, a luta é todos os dias. Todos os dias nós temos que lutar contra o pecado. Todos os dias nós temos que dizer não ao pecado. Todos os dias nós temos que fechar a porta do nosso coração na cara do pecado. Todos os dias nós temos que repreender toda a ação do pecado contra as nossas vidas. E para isso a gente tem que estar ligados com Deus. Para isso a gente tem que viver uma vida de santificação. O que é uma vida de santificação? É uma vida de renúncia.
É renunciar todos os dias à vontade da carne. Porque a carne, ela é contra a vontade de Deus. A carne, ela luta contra a vontade de Deus. E é por isso que todos os dias nós temos que lutar contra a vontade da nossa carne e pedir a ajuda de Deus para que a gente não ceda à vontade da carne. Porque a carne, ela é contra o Espírito Santo de Deus. Ela luta contra o Espírito. E eu e você temos que estar totalmente ligados em santificação, todos os dias, antenados aos desejos desenfreados da nossa carne, todos os dias antenados aos desejos pecaminosos da nossa carne, para justamente não ceder a esses desejos, mas renunciar a esses desejos, a frear os impulsos carnais que nos levam a ir contra a vontade de Deus. Então hoje Deus está falando para você, todos os dias você tem que lutar contra o gigante chamado pecado. Todos os dias você tem que renunciar à tua carne. Todos os dias você tem que dizer não à tua carne. Todos os dias você tem que estar antenado, você tem que estar ligado, você tem que estar atento aos impulsos pecaminosos da sua carne para você não ceder a esses impulsos pecaminosos. E para isso, como é que você consegue então estar em discernimento espiritual, estar atento para não ceder à vontade da carne, para não pecar contra Deus? Como nós conseguimos então estar antenados com Deus, estar discernindo a vontade da nossa carne para não ceder a essa vontade e não pecar contra Deus? Somente, em primeiro lugar, através de uma leitura da palavra, através de uma meditação da palavra, através de uma reflexão da palavra, através do conhecimento da palavra, é que nós podemos então discernir que aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que a nossa carne anseia, aquilo que a nossa carne nos impulsiona a fazer é contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada aqui na palavra dele. E quem não tem uma vida assídua de leitura, de meditação, de reflexão da palavra, quem não tem o conhecimento da palavra, jamais conseguirá discernir a vontade da carne. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. Ela é a verdade que salva o pecador. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E é essa palavra que liberta o pecador a partir do momento que o pecador conhece ela. A partir do momento que o pecador pratica ela, ele então é liberto do pecado. Ele então é justificado em Cristo. E o pecado não pode mais condená-lo, o pecado não pode mais dominá-lo. Mas para que isso realmente aconteça, irmãos, você tem que se dedicar à leitura, à meditação, à reflexão e à prática da palavra. Você não pode passar um dia sequer sem ler a palavra. Você não pode passar um dia sequer sem meditar na palavra. Quantas pessoas hoje se dizem cristãos, frequentam até igrejas, mas não sabem nada da palavra, porque a Bíblia fica fechada dentro de casa. A palavra de Deus está ali. O alimento para o nosso espírito, o alimento para a nossa alma está ali. E muitos de nós deixamos a palavra fechada. Gastamos o nosso tempo com aquilo que não edifica a nossa vida. Gastamos o nosso tempo com as ganâncias da nossa vida. E não damos à palavra o devido valor que ela tem. Somos apenas meros frequentadores da igreja.
Somos apenas meros espectadores de culto. Mas não somos a igreja do Senhor quando nós deixamos a palavra fechada dentro da nossa casa e não lemos, e não refletimos, e não praticamos a palavra. Então hoje Deus está falando para você, não adianta você ir na igreja se você não é igreja. Não adianta você ser mero frequentador de culto, mero espectador de culto, se você não presta culto a Deus. Para que você possa prestar culto a Deus, para que você possa ser verdadeira igreja do Senhor, a sua Bíblia não tem que ficar fechada dentro da sua casa. Você não tem que perder o seu tempo com aquilo que não te edifica, com as ganâncias e com os desejos enfreados da sua carne. É por isso que você permanece no pecado. E é por isso que o pecado tem te dominado, e tem te condenado e tem te destruído. Mas se você quer hoje se libertar do pecado, destruir, prevalecer sobre o gigante do pecado, matar esse pecado que te destrói, que te mata todos os dias, você tem que entender que você não pode ficar um dia sequer sem ler, sem meditar e sem refletir na palavra de Deus e sem praticar a palavra de Deus. Então pare hoje de perder o seu tempo com aquilo que não te edifica, pare hoje de perder o seu tempo com a ganância da sua vida, com as suas ganâncias, com os seus desejos enfreados da sua carne e a partir de hoje coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, coloque em primeiro lugar a palavra de Deus na sua vida, para que você possa ler, para que você possa refletir, para que você possa meditar e para que você possa praticar. Porque se hoje, verdadeiramente, você lê a palavra, você praticar a palavra, você refletir na palavra, se hoje verdadeiramente você colocar a palavra de Deus em prática, pode ter certeza de uma coisa. Pode ter certeza de uma coisa. A sua vida pecaminosa, o seu pecado será vencido. Aquilo que te mata todos os dias, aquilo que te destrói todos os dias, que é o pecado, será aniquilado. Porque você estará colocando Deus em primeiro lugar. Você estará buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você estará praticando e meditando na palavra do Senhor. E é a palavra de Deus que vai te libertar do pecado, dos desejos desenfreados da sua carne. E você vai viver uma vida crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Você vai viver uma vida em intimidade com Deus. E o Senhor, a cada dia, se revelará mais a você. E você, a cada dia, mais e mais, será íntimo de Deus, será próximo de Deus, terá conhecimento de Deus, refletirá a glória do Senhor, porque você anulou os desejos da sua carne, meditando na palavra, refletindo na palavra e praticando a palavra. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a tua vida. Então, meu amado irmão, não tem como derrubar o gigante do pecado sem o conhecimento da palavra e sem a prática da palavra. Não tem como se santificar sem o conhecimento da palavra e a prática da palavra. Mas para que você possa se santificar, você tem que ler a palavra, você tem que conhecer a palavra, praticar a palavra, e você tem que ter uma vida assídua de perseverança, de oração. Você tem que ter uma vida assídua de perseverança de oração. Deixa eu falar algo para você muito sério aqui. Muito sério. Quantas pessoas oram tão pouco? Oram quase nada. Quantas pessoas não têm uma vida assídua de oração? Eu nunca vi alguém crescer na graça e no conhecimento de Deus sem oração. Eu nunca vi alguém crescer em intimidade com Deus sem oração. Eu nunca vi alguém ser realmente espiritual, ser uma pessoa fervorosa na fé sem oração. Se tem algo que Deus nos ordenou a fazer, é orar.
Nós temos que orar, e um dia eu vou tratar disso aqui. Nós temos que orar primeiro, porque é uma ordenança da parte de Deus. Orai sem cessar. E a nossa vida de oração tem que ser sem cessar. Porque aquele que ora, ele cresce em intimidade com Deus. Porque quando você ora, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você cresce em intimidade com Ele. E oração, meus amados irmãos, oração não é uma enxurrada de petições, mas você na oração pode colocar as suas petições. Oração é um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Oração é você rasgar seu coração na presença de Deus para louvá-lo, para adorá-lo. E depois de louvar, de adorar, de glorificar, de exaltar esse Deus, de maneira que você se sinta tão íntimo e tão próximo dele, você pode colocar as suas petições. E até a forma de você colocar as suas petições diante de Deus também é uma forma de você crescer em intimidade com Deus, porque você só consegue abrir teu coração, falar dos teus problemas verdadeiramente para quem você confia. Então, quando você realmente abre o teu coração para Deus, depois de tanto adorar, de tanto louvar a Deus, e abre o teu coração para Deus, para falar dos teus problemas, para falar realmente aquilo que você está sentindo, aquilo que você precisa, você está mostrando para Deus que você confia nele. E isso faz com que você também cresça na graça e no conhecimento dele, porque você só consegue abrir teu coração verdadeiramente para quem você confia. Quando você ora a Deus e adora Ele a tal ponto, louva Ele a tal ponto, na hora que você estiver orando ao Senhor, de se tornar, de se sentir e se tornar cada vez mais íntimo e próximo dele, ao ponto de abrir o teu coração para Deus, para falar aquilo que está dentro do teu coração, para pedir ajuda de Deus naquilo que você realmente não consegue e você precisa da ajuda de Deus. Isso também é uma forma de você se tornar íntimo de Deus, porque a gente só abre o nosso coração para quem realmente a gente confia. Para quem a gente não confia, a gente não abre o coração. Mas para quem a gente confia, a gente abre o coração. Então, o segredo da oração é adorar a Deus, louvar a Ele. Porque quando você adora a Deus de verdade, quando você louva a Ele de verdade, você você se sente íntimo dele, próximo dele. E quanto mais íntimo e mais próximo você vai se sentindo, adorando e louvando a Deus, você vai abrindo o teu coração. E isso também vai te tornando cada vez mais próximo de Deus, porque quanto mais você abre o teu coração para Ele, mostrando tudo que está dentro do teu coração para Ele, você está mostrando para Ele que você confia nele, que você descansa nele e que você precisa da ajuda dele. E isso te leva cada vez mais em intimidade com Ele. Então, meu amado irmão, para que você cresça em intimidade com Deus, para que você santifique a tua vida e vença o gigante do pecado, primeiro é a leitura prática da palavra, segundo é a perseverança na oração, terceiro é o jejum e a consagração, é você estar jejuando, é você estar se consagrando. O que é jejum e consagração? É você tirar um tempo para justamente você trazer abstinência à tua carne. E aquela abstinência à tua carne tem um propósito. O propósito do jejum é crescimento com Deus. O propósito do jejum é intimidade com Deus. E quando você jejua, quando você traz abstinência à tua carne, você está mostrando para Deus que você está sacrificando algo que você realmente importa e dá valor, para que você tenha intimidade com Ele. Então, o propósito do jejum e de consagração a Deus em jejum é justamente você trazer abstinência à tua carne de algo que você dá prioridade, de algo que você realmente gosta, para que Deus veja, olha, Ele está abrindo mão disso por mim, ela está abrindo mão disso por mim. Desse tempo de não se alimentar, desse tempo de ficar sem determinados alimentos ou de ficar sem nenhum alimento, ele está abrindo mão disso por mim, ela está abrindo mão disso por mim, e você vai estar mostrando para Deus que você é capaz de trazer abstinência à tua carne para crescer em intimidade com Ele. Esse é o propósito do jejum.
Esse é o propósito da consagração em jejum. Quando você traz abstinência à tua carne e fica em oração, fica apenas passando aquele dia orando, se consagrando a Deus, jejuando. Quando você faz isso, você está mostrando para Deus: Senhor, eu quero ser tanto íntimo de Ti, eu quero crescer tanta intimidade contigo, que eu sou capaz, Senhor, de trazer abstinência à minha carne das coisas que eu gosto, das coisas que eu tanto gosto, por amor ao Senhor. E Deus vê isso e faz com que você cresça cada dia mais na graça e no conhecimento dele. E quanto mais você ora, quanto mais você lê e pratica a palavra, quanto mais você jejua e consagra, mais forte espiritualmente você fica. E quanto mais forte espiritualmente você fica, mais condição você tem de vencer o pecado. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. E para que você possa vencer o pecado, você também tem que pedir para Deus: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, verso 16: andai em espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Espírito Santo de Deus nos dá força suficiente para que a gente possa vencer o pecado, para que a gente possa dizer não ao pecado, para que a gente possa andar firmemente na vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá força para isso. E hoje eu quero aqui falar para você que, assim como eu, depende do Espírito Santo. Eu quero hoje falar para você, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, clame hoje pela unção do Espírito Santo. Clame hoje pelo poder do Espírito Santo. Clame hoje que Deus enche a sua vida com o Santo Espírito dele, para que você possa vencer o pecado, para que você possa dizer não à vontade da carne, para que você possa viver uma vida de consagração, de santificação, uma vida que honra a Deus, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que exalta a Deus. Que é uma vida de consagração, que é uma vida de santificação, é uma vida que todos os dias renuncia à vontade da carne, é uma vida que todos os dias renuncia ao pecado. Através do jejum e consagração você consegue isso. Mas nem todos os dias você vai jejuar para se consagrar, mas a sua vida será uma vida consagrada, porque todos os dias você vai dizer não ao pecado, porque você vai estar forte espiritualmente. Por quê? Porque vai ter dias que você vai jejuar e vai se consagrar, e todos os dias você vai ler a palavra e vai praticar, todos os dias você vai orar. É por isso que nos dias que você não estiver jejuando, mas você vai estar em consagração. Por quê? Porque você tem uma vida contínua de perseverança em oração, de leitura e prática da palavra, e que de vez em quando vai lá, jejua para se consagrar, para poder crescer mais ainda na graça e no conhecimento de Deus. E quando você não estiver em jejum, mesmo assim você estará em total consagração. Por quê? Porque você já está forte espiritualmente para dizer não ao pecado todos os dias que ele bater a porta do teu coração. E nos dias que você jejuar e se consagrar, você vai crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Então hoje, Deus está falando para você: leia e pratique a minha palavra, persevere em oração, jejue e se consagre, e busque o meu Espírito Santo. Porque se buscar o meu Espírito Santo, se encher do meu Espírito Santo, o pecado não prevalecerá contra a tua vida, mas você vai prevalecer contra esse gigante chamado pecado, contra essa vontade da sua carne. Você prevalecerá, e o pecado não vai mais te dominar, e o pecado não vai mais te condenar, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a tua vida.
Deus hoje está falando para você: eu quero você na minha presença, eu quero você crescendo na minha graça e no meu conhecimento, eu quero te levar a níveis altos de intimidade comigo, mas para isso todos os dias você tem que prevalecer contra esse gigante chamado pecado, e para isso você tem que ler e praticar minha palavra, para isso você tem que perseverar em oração, para isso você tem que jejuar e se consagrar, para isso você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje faça isso. Hoje busque isso para a tua vida. Busque ter uma vida consagrada, ter uma vida reta, ter uma vida que verdadeiramente se propõe a fazer a vontade de Deus, lendo e praticando a palavra, perseverando em oração, jejuando, se consagrando e buscando a unção e o poder do Espírito Santo para vencer o pecado, para vencer o domínio do pecado. Porque se você vencer o domínio do pecado em Cristo, que morreu na cruz por você e te deu vida eterna, o pecado não vai mais te condenar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Hoje, Deus está falando para você. O pecado pode te separar de mim. O pecado pode impedir que as tuas orações sejam ouvidas. Mas se hoje esse gigante do pecado cair por terra, você vai crescer na minha graça e no meu conhecimento. E vai se tornar cada vez mais íntimo de mim. E a cada dia eu vou te usar poderosamente na face dessa terra para cumprir todo o propósito que eu coloquei na tua mão para cumprir. Nada vai impedir que os meus planos, os meus projetos e as minhas promessas possam se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar essa mensagem agora falando para você que só Cristo, só Jesus pode nos dar condições de vencer o pecado. Porque a gente não vence o pecado por causa de nós. Nós vencemos o pecado por causa de Cristo. Nós vencemos o pecado pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós vencemos o pecado porque em Cristo fomos justificados, em Cristo fomos santificados. E por isso nós estamos atentos aos males do pecado. E por isso nós lutamos contra o pecado todos os dias. Porque Cristo nos libertou do pecado na cruz do Calvário. Cristo nos libertou do domínio e da condenação do pecado. E quando a gente entende isso e vive para Cristo, os planos de Deus se cumprem na nossa vida. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida. E por mais que se levantem para tentar nos parar, não conseguem. Porque o que Deus tem para a nossa vida, ninguém pode impedir de se concluir, de se concretizar, de se realizar. Mas eu quero falar para você que hoje ouviu essa palavra e que ainda não entregou sua vida para Jesus. Eu quero falar para você que hoje ouviu essa palavra e que está afastado de Jesus e que deseja voltar para Jesus, você que está afastado. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus e deseja entregar sua vida para Jesus, eu quero falar para você. Tem coisas que você tem que entender. Para que você possa hoje entregar sua vida para Jesus. E para você que está afastado hoje, você possa voltar para Jesus. Você tem que entender. E você tem que ter a consciência de que somos miseráveis e pecadores. Entenda isso. Todos nós, inclusive eu que estou falando para você, todos nós somos miseráveis e pecadores. Nós temos que entender isso. Segundo, nós temos que nos arrepender genuinamente dos nossos pecados. Você tem que se arrepender genuinamente dos seus pecados. Você tem que se ajoelhar diante de Deus, com lágrima nos olhos, com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, e confessar ao Senhor os teus pecados, se arrependendo genuinamente dos seus pecados. E deixa eu falar uma coisa para você que você tem que entender. Arrependimento não é remorso. O remorso você chora hoje e amanhã você volta a fazer as mesmas coisas. O arrependimento você chora hoje e amanhã você não faz mais o que você fazia antes. Isso é arrependimento. O que Deus quer de você não é remorso. O que Deus quer de você é arrependimento. Então hoje, se você tiver a consciência que você é miserável e pecador, e se arrepender genuinamente dos seus pecados, e confessar os seus pecados a Cristo,
Como é que você pode confessar os seus pecados a Cristo? É se ajoelhar diante dele, pedir perdão a ele pelos seus pecados, dando nome aos seus pecados. Você tem que dar nome aos seus pecados. Porque o pecado tem nome. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda justiça. Pecado tem nome. Então hoje, você tem que ter consciência que você é miserável pecador. Você tem que se arrepender genuinamente dos seus pecados, se ajoelhar diante de Deus, com lágrima nos olhos, com o coração quebrantado e contrito, e confessar os seus pecados, dando nome aos seus pecados. Senhor, eu tenho errado nisso, nisso, nisso. Eu tenho pecado nisso, nisso, nisso. Eu confesso hoje os meus pecados diante de ti. E além de você fazer isso, você tem que confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que aquele que confessa Cristo diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que está nos céus. Então hoje, você além de confessar os teus pecados com arrependimento genuíno e verdadeiro no coração, você hoje possa chegar para Deus e fazer essa oração. E repita comigo essa oração. Se você quer hoje entregar sua vida para Jesus e voltar para Jesus, você que está afastado. Feche seus olhos agora, nesse momento que a gente está ministrando a palavra. Faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço, Jesus, que sou miserável, que sou pecador. Portanto, Jesus, de maneira verdadeira e genuína, eu me arrependo de cada um dos meus pecados. Te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados. E te peço, Jesus, nesse momento, meu Pai, humildemente, que você escreva o meu nome no livro da vida. Porque nesse momento, Jesus, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que está afastado e fez essa oração agora, pode ter certeza, seus pecados foram perdoados. E que você possa, nesse momento, também colocar diante de Deus cada um dos seus pecados. Confessar nesse momento cada um dos seus pecados. E pode ter certeza que os seus pecados foram perdoados. Jesus está escrevendo seu nome no livro da vida. E o pecado não vai mais te dominar, não vai mais te condenar. Porque a partir de hoje, Jesus vai governar a sua vida. Ele será o teu Senhor e o teu Salvador. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então você que fez essa oração pela primeira vez, você que estava afastado e fez essa oração, que você possa nesse momento, eu vou te dar esse tempo agora, que você possa nesse momento falar para Deus qual é o nome dos teus pecados, que você possa nesse momento confessar os teus pecados, possa dizer para Deus qual é o nome dos teus pecados e pedir a Deus perdão pelos teus pecados, porque hoje Cristo te perdoou, hoje Cristo escreveu o teu nome no livro da vida e a partir de hoje o pecado não te condena mais. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero aqui, para a gente terminar, falar para você, peça a ajuda de Cristo, peça a ajuda de Deus, para que todos os dias você possa vencer o pecado, para que todos os dias o gigante do pecado venha cair e não possa prevalecer contra a tua vida. Peça agora, peça nesse momento, peça nessa hora a ajuda de Deus, a ajuda de Cristo, para que você possa viver para a glória dele, para que ele derrame a unção dele sobre a tua vida e para que você todos os dias possa dizer não ao pecado e dizer sim para a vontade de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar essa mensagem nesse exato momento dizendo para você que o gigante do pecado não prevalece mais contra a tua vida. O gigante do pecado caiu hoje por terra.
Deus hoje te deu condição não somente de prevalecer contra esse gigante, mas de cortar a cabeça desse gigante. O gigante do pecado, a partir de hoje, não te domina mais, não te condena mais. Quem é teu Senhor, quem é teu Salvador, é Jesus Cristo. E por causa disso, porque Cristo é o teu Senhor, porque Cristo é o teu Salvador, a partir de hoje não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com você. E depois da gente orar o Pai Nosso, a gente vai fazer uma oração pela tua vida, amém? Fecha teus olhos agora, curva a tua cabeça. Ore o Pai Nosso comigo, diga: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, receba essa oração. Senhor, abençoe cada vida, meu Pai, que ficou conosco até o final dessa mensagem. Sejam todos ricamente abençoados. E aqueles, ó Pai, que hoje, Senhor, voltaram para Ti, que o Senhor possa firmar eles no Teu caminho, na Tua palavra. E aqueles que hoje, ó Pai, entregaram a vida para o Senhor, que o Senhor possa firmar eles no Teu caminho, na Tua palavra. Eu abençoo cada um deles, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um domingo de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo, aquele que nos cobre com o sangue dele, que é a maior arma contra todo o mal e nos purifica de toda iniquidade, de todo pecado, de todo mal. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. E nesse espírito nós vamos adorá-lo, cantando que Ele é maravilhoso, porque só Tu és, Senhor Deus, maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome. Te louvamos e Te exaltamos, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é
poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Senhor, é maravilhoso te contemplar, estar em tua presença, Senhor, venha nos cobrir com teu sangue, venha nos revestir do teu poder, Espírito Santo, nos enche, Espírito Santo, nos enche, nos dá vestes brancas, Senhor, nos purifica, nos santifica para ti, meu Pai, em nome de Jesus, sem santificação ninguém verá a Deus, e nós queremos te ver, queremos te adorar, queremos te exaltar, queremos viver para ti, pois nossas vidas são tuas, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Tu és o braço forte que abre o nosso caminho e nos dá a vitória. Não vivemos pelo nosso braço, mas vivemos pelo seu braço forte, Senhor. Tu és a nossa força, tu és aquele que nos transforma dia a dia, de glória em glória, de vitória em vitória. O Senhor nos muda, o Senhor nos molda, o Senhor nos edifica, o Senhor nos transforma. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor há de nos ajudar muito, muito, muito mais, infinitamente mais. Ó, Senhor, graças te damos, Senhor, por tudo, Senhor. Ó, Senhor, muito obrigada, Senhor, que todos que estão aqui sejam grandemente abençoados, todos que estão ouvindo o louvor, todos que estão ouvindo a palavra, que o Senhor fale profundamente conosco, Senhor, sempre, sempre, em nome de Jesus. Endireita as nossas veredas, Senhor, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, Senhor, nós te reconhecemos em todos os nossos caminhos, Pai, aplane nas nossas veredas, Senhor, faz rios nos ermos, Senhor Deus, fontes nos desertos, Senhor, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, louvado seja Deus, amém, glória a Deus. Eu quero nesse momento orar pela tua vitória. Você que tem um pedido de oração, nesse momento nós vamos clamar, vamos orar pela vitória. Eu tenho certeza que Deus há de escutar a nossa oração, há de escutar o nosso clamor, há de intervir nas nossas vidas e nos dar vitória nos nossos dilemas, nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. Feche teus olhos agora, que eu vou orar pela tua vida, eu vou orar pela tua vitória, eu vou orar pelos teus pedidos de oração, e você, nesse momento, se quiser orar juntamente comigo, enquanto eu estiver orando por você, vai orando aí onde você está e receba a oração que eu vou fazer agora pela tua vida, porque estaremos clamando agora pelas nossas vitórias, e eu estarei clamando agora pela tua vitória, pela tua vida. Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça, coloque a palma da sua mão para cima mais uma vez e vamos orar, vamos clamar pela vitória nessa hora. Senhor, eu quero clamar pela vida de cada um que está nesse momento, meu Pai, com o coração angustiado, com o coração aflito. Senhor, cada um que está agora, meu Pai, até mesmo em desespero, sejam todos ricamente abençoados. Que o Senhor possa repreender, Senhor, todo mal emocional na vida dessas pessoas, toda enfermidade emocional na vida dessas pessoas. Pai amado, que o Senhor possa lançar por terra agora toda crise de ansiedade, toda síndrome do pânico, meu Pai, todo medo, todo desespero, Senhor, toda depressão, toda tristeza profunda, toda amargura de alma. Pai, lança por terra agora, liberta essas pessoas disso tudo. Pai, aqueles que estão passando por alguma enfermidade física, Senhor, seja no coração, seja no pulmão, seja na cabeça, no cérebro, nas veias, Senhor, seja nas artérias, nos ossos, no sangue. Pai amado, ó Pai, nos rins, no baço, na bexiga, Senhor, no ovário, nas trompas de Falópio, Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor,
no pâncreas. Senhor, aonde existiu uma enfermidade física, meu Pai, que o Senhor possa curar todos agora, que o Senhor possa libertar todos nessa hora. Pai amado, abre portas de emprego. Senhor, restaura famílias, restaura casamentos, restaura ministérios, responde ao Pai pedidos de oração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, lança por terra agora, meu Pai, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado para destruir vidas, destruir famílias, destruir casamentos, ministérios, que todo mal caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Abençoa as finanças do seu povo. Abençoa, Senhor meu Deus, meu Pai, o emprego do seu povo. Abençoa as empresas, meu Pai, do seu povo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa poderosamente o seu povo. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Meu amado irmão, quero te pedir rapidamente que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, que você possa ativar o sininho para receber todas as notificações de cada vídeo que será postado no canal Igreja Evangelho e Salvação, e que você possa falar desse canal para muitas pessoas, compartilhar esse canal para muitas pessoas, que você possa compartilhar os vídeos do canal para muitas pessoas, que você possa ir nos vídeos, dar o seu joinha, fazer seu comentário, compartilhar bastante, porque fazendo assim a plataforma do YouTube vai entender que as pessoas têm interesse pelo conteúdo desse canal e a própria plataforma vai distribuir o conteúdo desse canal para muito mais pessoas e o Evangelho de Cristo será anunciado, será pregado a muitas pessoas e você vai nos ajudar a levar o Evangelho a muitas pessoas, compartilhando o canal, compartilhando os vídeos, dando o seu joinha, fazendo seu comentário nos vídeos. Você vai nos ajudar a levar o Evangelho a muitas pessoas fazendo isso. Eu quero agora terminar, para a gente terminar este culto orando e depois eu vou empretar a bênção apostólica sobre a tua vida. Amém? Feche seus olhos agora, mais uma vez, vamos encerrar o culto. Senhor, muito obrigado por este culto, muito obrigado por essa reunião culto, que o Senhor falou poderosamente através da sua palavra. O Senhor, ó Pai, tocou poderosamente no nosso coração através do seu louvor. O Senhor nos abençoou poderosamente através das orações. Senhor, nós encerramos esse culto agora com os nossos corações extremamente agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Faça assim com as suas mãos e receba a bênção apostólica da parte de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. Até o próximo culto, querendo Deus.